4 profecias para a igreja que já haviam sido anunciadas na Bíblia estão acontecendo diante dos nossos olhos neste exato momento. Esses sinais mostram claramente que estamos vivendo tempos proféticos e que a volta de Jesus para buscar sua igreja está cada vez mais próxima. Por isso, queridos irmãos, convido vocês a refletirem sobre essas 4 profecias que estão se cumprindo dentro da igreja nestes últimos dias. A primeira profecia é a apostasia dentro da igreja. A apostasia, segundo as Escrituras, acontece quando alguém abandona a verdadeira fé, afastando-se de Deus, da sua palavra e dos seus ensinamentos. Trata-se de uma realidade espiritual muito séria, pois envolve rejeitar a verdade revelada pelo Senhor e se distanciar da salvação oferecida através de Jesus Cristo. Por esse motivo, a Bíblia constantemente alerta sobre o perigo da apostasia e incentiva os cristãos a permanecerem firmes na fé, sem se deixarem enganar por falsas doutrinas. As Escrituras já haviam anunciado que, nos últimos tempos, muitos se afastariam da verdade, e essa profecia já pode ser vista em diversas igrejas. Antes de analisarmos alguns exemplos desse afastamento espiritual, vejamos o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteos 4:1. Mas o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas demoníacas. Amados irmãos, o Espírito Santo declarou claramente que nos últimos dias haveria pessoas se desviando da fé para seguir ensinos enganosos. E isso já pode ser observado em nosso país. Um exemplo que gerou muita discussão foi o caso de um pastor brasileiro que pregou usando uma fantasia de super-herói. Em entrevista ao Gospel Prime, ele afirmou que aquilo não era um espetáculo, mas uma orientação que dizia ter recebido do Espírito Santo. Segundo ele, estava apenas usando sua criatividade para alcançar jovens e anunciar o reino de Deus. O pastor comparou suas atitudes às ações dos profetas do Antigo Testamento, como Ezequiel, Isaías e Oséias, que realizaram atos incomuns para transmitir mensagens divinas. Ele também declarou acreditar no poder da contextualização cultural para comunicar as verdades do Evangelho. Entretanto, muitos cristãos e estudiosos da Bíblia enxergaram essa atitude como uma banalização da fé, transformando a pregação em entretenimento e diminuindo a reverência que deve existir na exposição da palavra de Deus. Além disso, vemos também o crescimento das chamadas igrejas inclusivas no Brasil. Entre os exemplos mais conhecidos estão a Igreja Cristã Contemporânea, fundada em 2006 no Rio de Janeiro pelo pastor Marcus Gladstone, e a Igreja Cidade de Refúgio, liderada pelas pastoras Lana Holder e Rosânia Rocha. Essas congregações defendem uma interpretação bíblica que afirma que Deus não condena relacionamentos homossexuais quando existe amor e fidelidade. Ao realizarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo e adaptarem sua doutrina às pautas do movimento LGBTQ+, essas igrejas passaram a ser acusadas de heresia e apostasia por diversas convenções pentecostais e batistas do país. Queridos irmãos, esses acontecimentos mostram como a profecia da apostasia já está se manifestando em muitas igrejas. A segunda profecia é o esfriamento do amor. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus 24:12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra usada para amor nesse texto possui um significado profundo dentro da igreja e se refere ao amor verdadeiro entre o povo de Deus. Assim como a água do lado de fora de um navio não consegue afundá-lo até entrar em seu interior, também as perseguições externas não podem destruir a igreja. Porém, quando o pecado entra no coração do povo e o amor esfria, então a igreja começa a perder sua direção. E é exatamente isso que estamos vivendo atualmente. O aumento da maldade fez com que muitos cristãos deixassem seu amor por Deus enfraquecer. Quando o amor em um relacionamento acaba, surgem a indiferença, a falta de diálogo, a incapacidade de ouvir conselhos e a ausência de admiração. As pessoas continuam juntas, mas sem verdadeira conexão. Da mesma forma, muitos cristãos afirmam amar a Deus, mas já não demonstram perseverança, dedicação
ou paixão espiritual. Em vez de suportarem uns aos outros, acabam dividindo, criticando e abandonando a caminhada. Isso acontece porque o amor esfriou. Se o cristianismo é, acima de tudo, amar a Jesus, então o maior perigo da igreja é perder esse amor. Foi justamente isso que Cristo alertou que aconteceria antes da sua volta. Mas como restaurar esse amor? A resposta está em Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Apocalipse 2, 4, 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O primeiro passo para restaurar uma igreja espiritualmente fria é lembrar-se de como era o relacionamento com Deus no começo. Jesus manda a igreja recordar de onde caiu. Assim como o filho pródigo precisou lembrar da casa do pai antes de retornar, nós também precisamos recordar da alegria e da paixão que tínhamos pelo Senhor. Depois disso, vem o arrependimento. Arrepender-se não é apenas sentir tristeza. Significa mudar de direção e abandonar atitudes erradas antes que seja tarde. Por fim, Jesus orienta a voltar às primeiras obras. Isso significa retornar ao básico: oração, leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos e evangelização. São essas práticas que mantêm viva a chama do amor por Deus. A terceira profecia é o aumento dos falsos profetas e falsos mestres. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, está escrito: Segundo Márcio Pedroi 2:1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá entre vocês falsos mestres, que introduzirão heresias destruidoras. E em Mateus 24:11 lemos: Mateus 24:11. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Irmãos, essa profecia está se cumprindo claramente em nossos dias. Hoje vemos inúmeros falsos profetas e falsos mestres nas redes sociais e em grandes igrejas afirmando: Deus me revelou, quando na verdade o Senhor nunca falou com eles. Isso fica evidente porque muitas dessas supostas profecias jamais se cumprem. Muitos agem movidos por interesse pessoal, fama ou ganância. Por isso, precisamos ter discernimento espiritual para não sermos enganados. A preocupação do apóstolo Pedro era justamente a falta de conhecimento bíblico dentro da igreja. Somente uma igreja firmada nas Escrituras conseguirá identificar e combater falsos ensinos. Hoje temos acesso a Bíblias confiáveis, comentários bíblicos, dicionários e diversos recursos que podem nos ajudar a estudar mais profundamente a Palavra de Deus. Acima de tudo, precisamos voltar às Escrituras, examinar tudo com cuidado e pedir discernimento ao Senhor. A quarta profecia é a perseguição contra os verdadeiros cristãos. Atualmente, milhões de cristãos enfrentam ameaças, discriminação, prisões, violência e perseguição simplesmente por seguirem Jesus Cristo. Em países governados por regimes autoritários, como Coreia do Norte e Eritreia, existe um rígido controle sobre a religião e sobre a liberdade de expressão. Nesses lugares, a fidelidade a Jesus é vista como uma ameaça ao Estado. Na Índia, grupos nacionalistas afirmam que ser indiano significa ser hindu, o que faz com que minorias religiosas, incluindo os cristãos, sofram perseguições e abusos. Em outras regiões, grupos extremistas promovem ataques contra cristãos. No Oriente Médio e em partes da Nigéria, igrejas são incendiadas e comunidades inteiras são aterrorizadas por grupos radicais que desejam eliminar o cristianismo dessas regiões. Queridos irmãos, tudo isso mostra o cumprimento das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 9. Mateus 24:9. Então vocês serão perseguidos, presos e mortos, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Que o Senhor nos fortaleça para permanecermos fiéis até o fim, e que possamos orar pelos irmãos que neste momento enfrentam perseguições em diferentes partes do mundo. Mesmo em meio às dificuldades, não percamos a esperança. Como escreveu o apóstolo Paulo, as aflições deste tempo não se comparam com a glória eterna que nos espera. Amados irmãos e irmãs, tenham coragem.
As profecias relacionadas à igreja nos últimos tempos estão se cumprindo, mas não devemos desanimar. Continuemos firmes na fé, lutando o bom combate, avançando em direção ao alvo e perseverando até o fim. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.